Bom, para quem não me conhece, sou Daniela Yoshida, e para quem me conhece, sou Daniela Yoshida também. Eu trabalho com optometria desde 2013 e desde 2017, mais ou menos, eu venho estudando a parte do neurodesenvolvimento, a importância da visão no neurodesenvolvimento e a parte da optometria comportamental, que estuda o quanto que a visão reflete no comportamento de uma criança e estuda o quanto que é importante a gente estimular essa parte da visão, pensando não o quanto que a criança enxerga, o quanto que o paciente enxerga, mas o quanto que o cérebro é capaz de interpretar aquela informação visual que chega através dos olhos para o cérebro. Tá? E, Dani, você optou o quê? Optometrista. Eu trabalho com optometria, que o optometrista é o responsável por avaliar as medidas da visão. Opto vem de ópsis e metrista na verdade, optometron, que é medição da visão. Basicamente, é essa a tradução da profissão. É um profissional da saúde visual que não é médico e ele vai poder prescrever óculos, realizar terapias visuais e encaminhar ao médico se for necessário a uma avaliação mais aprofundada para diagnosticar uma doença dos olhos, ou mesmo quando a gente já identifica que tem alguma questão neurológica que está afetando a visão, gerando uma visão dupla, ou até mesmo algum outro profissional especializado médico, onde a gente não consegue diagnosticar uma doença, e sim a gente consegue trabalhar com a visão daquele paciente da melhor forma, intervindo com lentes, com exercícios visuais, mas nenhuma intervenção que seja invasiva, ou seja, a gente não consegue prescrever medicações, a gente não pode, inclusive, fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Por isso, a gente precisa encaminhar para os médicos especialistas no caso de alguma suspeita de alguma patologia, seja ocular ou seja sistêmica. Por que eu digo sistêmica? Porque às vezes, embora pareça que é alguma coisa visual ou sintomas apareçam primeiros visuais, às vezes esse sintoma visual está querendo dizer que algo no corpo não está bem, ou que aquele paciente está estressado, ou ele está passando por um momento emocional muito desafiante, e isso faz com que aquela visão fique oscilando ou fique ruim, que o paciente perceba aquela visão como ruim. Então, logo, a gente percebendo que tem alguma coisa a mais, que não é só o óculos que vai resolver, que não é só a parte da terapia visual que vai resolver, a gente encaminha e orienta esse paciente a passar também com algum médico especialista. Ô, Dani, só para a gente não fugir desse tema, eu tenho uma dúvida. Como que é a formação da optometrista? Você precisa ter Essa alguma formação é formação bem para legal. fazer? Tá, vamos lá. O médico oftalmologista se forma há 4 anos para depois se especializar em oftalmologia, onde ele tem 6 meses de optometria para que aprender a fazer refração praticamente, tá? Dentro de toda a formação, então, de 10 anos dele, ele estuda 6 meses para fazer o que um optometrista faz, que é a parte da prescrição, e aí ele faz ainda ele aprende de uma forma diferente. Por que eu digo diferente? Porque basicamente ele aprende qual é o grau que aquele olho tem, prescreve aquilo e pronto. Um optometrista, principalmente da linha comportamental, ele está tentando avaliar, ele está buscando avaliar o quanto que o paciente dá conta de enxergar, qual é o grau que ele tem, e ele vê se isso casa, se o grau que aquele paciente tem, realmente o cérebro dá conta de enxergar com tudo aquilo de grau. Por quê? Às vezes o paciente força para enxergar e a gente prescreve todo o grau. Aí fica uma coisa que fica como se fosse duplo. Ele tá ali enxergando, forçando para enxergar e ainda tem o grau corrigindo. E às vezes a gente não consegue prescrever todo esse grau, a gente vai prescrever só metade desse grau. Em relação à formação do optometrista, é no mínimo de 3 anos, tem a formação técnica e a formação, tem os tecnólogos e tem os bacharéis. Tem o técnico, tecnólogo e tem os bacharéis. À medida que a gente está evoluindo mais e mais nos estudos, tem a maioria dos profissionais hoje, se não tem uma formação, se só tem o técnico, eles estão buscando uma formação bacharel. Então, o bacharel são 4 anos e o técnico tecnólogo em óptica e optometria é uma faculdade, são 3 anos. Então, no mínimo 3 anos a gente estuda e faz os estágios para conseguir começar a prescrever um óculos. E aí a parte de terapia visual, a parte de fazer a prescrição dos exercícios visuais é uma especialização, é a mais, assim, é uma complementação além da faculdade. Então, só para vocês terem ideia, assim, um pouco do meu currículo eu fiz optometria, 3 anos, depois eu fiz mais um curso do Summit, que é de visão, uma especialização,
em optometria comportamental, depois tem uma outra complementação, outro curso que é de optometria pediátrica, depois teve a pós em neuroeducação e uma outra pós em neurociências da visão. Então foram outras complementações além da faculdade que me permitiram fazer as avaliações que eu faço hoje, que são muito mais complexas, que nem todo optometrista faz, mas que se for um optometrista que trabalha nessa linha comportamental, que trabalha prescrevendo terapia visual e exercícios visuais, aí sim a gente consegue ter essa linguagem que provavelmente vocês já estão mais acostumados de entender que a visão não é só alguma coisa que vocês estimulam ali, que pode ser que vocês nem entendam muito, mas dependendo do brincar, talvez com o paciente, ou do que vocês estão fazendo, pode ser que o estímulo visual diferente traz uma resposta diferente do paciente. E aí, provavelmente, hoje vocês vão entender o porquê que isso acontece de evolução, inclusive, do paciente, a parte vestibular, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que não, Dani, tá ótimo. Tá bom. E aqui, então, praticamente, eu não vim falar de óculos, da prescrição de óculos, mas eu vim sim falar que isso é importante, mas isso é uma parte da nossa avaliação dentro de processamento visual. Quando eu penso no processamento visual completo, que eu vou explicar mais pra frente o que é o processamento visual, o que é essa avaliação mais aprofundada sobre a visão. Hoje a gente vai falar o quanto que o comportamento de qualquer pessoa impacta na visão, ou a visão impacta no comportamento, porque está bem relacionado, interrelacionado, esses dois fatores. A visão, se uma criança ela não tem uma boa visão, o comportamento dela vai ser diferente daquela criança que tem uma boa visão. Se um bebê tem um torcicolo congênito, com certeza essa visão dele está diferente daquele bebê que não tem o torcicolo congênito e, consequentemente, esse comportamento do bebê com o torcicolo congênito vai ser diferente. Então, hoje eu vou trazer para vocês o que a fono precisa saber sobre o processamento visual, como o torcicolo congênito afeta a visão e o neurodesenvolvimento e o que geralmente passa despercebido ou pode passar despercebido nesse tratamento, que é muito importante vocês se atentarem. Quando geralmente precisa de óculos, tá? Só uma abordagem aqui rápida, porque às vezes nem todo mundo sabe qual que é o sintoma principal de quando precisa usar óculos. Então, a criança geralmente fica muito perto da TV para assistir televisão, ela pode franzir a testa ou então fazer aquela fendinha nos olhos, apertando os olhos para buscar enxergar melhor, principalmente para longe. E é estranho porque parece que está fechando o olho para enxergar melhor, mas quando ela fecha o olho entra menos luz e menos luz distorcida, e esse fato de ficar forçando, apertando o olho, pode fazer com que gere até um astigmatismo ou um outro grau que, além da miopia, se ela tiver, ela tem umas outras questões que pode se desenvolver e ela tá sempre, claro, forçando para enxergar. Então, isso claro, é um sinal claro que a gente consegue observar que a criança está precisando de óculos, a criança, até adulto, inclusive. Bom, essa questão de reclamar de dor de cabeça frequente, ela é bem importante porque às vezes tem mãe, tem pai que diz para a criança: não, isso daqui é frescura, essa criança está reclamando porque ela não quer estudar, porque está com preguiça. Ah, não, ele é burro mesmo. Assim, começa a taxar a criança às vezes de que ela está dando desculpa quando realmente está doendo, porque pensa você fazer um esforço de algo que você não tá conseguindo fazer, e aí essa visão onde está em desequilíbrio, no que a gente chama de visão binocular, ou seja, os dois olhos trabalhando junto, pode gerar uma dor de cabeça sim, para criança, para adulto, e aí essas dores de cabeça frequentes são bem importantes de se observar se a criança consegue relatar ou não sobre essa dor de cabeça. No caso de bebê, aqui eu estou trazendo só isso daqui, porque mais pra frente vai ter um desfecho ali de o quanto que às vezes, se a gente não cuidar desse bebê, que ele tá com torcicolo, vai ter um impacto depois na escola, que vai ter um impacto na leitura, que vai ter um impacto, então, nesse desempenho escolar dele. Então, a gente já pensando desde agora que algumas coisas que a gente consegue observar em crianças maiores, depois a gente vai trazendo e entendendo. Nossa, se essa criança que está maior hoje tivesse sido vista quando era bebezinho, talvez ela não estivesse apresentando esses sintomas ou esses comportamentos que ela tem hoje.
criança que esfrega muito os olhos com frequência, ou ela coça mesmo os olhos, ela pode ter um astigmatismo, uma sensibilidade à luz, à claridade. Isso também pode indicar que ela precisa de óculos. Isso também pode acontecer, inclusive, com o bebê. Já vi bebê que coça, às vezes parece que um olhinho ali, ele fica sempre ali com a mãozinha, pertinho, assim, ou ele tampa, tal, porque justamente é aquele olhinho que provavelmente está enxergando menos, pode estar enxergando menos. É a dificuldade de copiar o conteúdo no quadro, e aqui isso tem a ver com engatinhar. Eu vi a Aline mostrando vários vídeos ali estimulando o bebê a engatinhar. Pasmem, mas a cópia do conteúdo do quadro tem a ver com a dificuldade de engatinhar ou de não ter engatinhado quando bebê, perdão, e demonstra desinteresse ou falta de atenção nas aulas, mas assim, não é que talvez é um desinteresse, é que eu começo a prestar atenção e eu começo a ficar cansado, logo é como se esse desinteresse fosse algo mais do que natural, porque o meu olho cansou e aí eu perdi a atenção, perdi o foco, eu começo a conversar com o amiguinho do lado que tá mais fácil, começo a querer não ficar ali tensionando a musculatura dos olhos, porque a criança que não está enxergando bem, ela, o bebê também, vai ficar fazendo muito mais esforço do que o necessário para conseguir fazer o foco, e ainda assim pode ser que não consigam o foco de uma visão nítida. Só para vocês entenderem a gravidade da situação, quando as crianças elas não sabem que elas estão enxergando, que elas têm dificuldade de enxergar, ou que aquilo que elas enxergam não é o que seria o ideal. Teve um paciente que eu avaliei, ficou muito marcante esse paciente, assim, que ele tinha um diagnóstico de atraso mental, de dificuldade na escola, de esbarrar nas coisas, de não conseguir ter um bom desempenho. E a gente descobriu que ele tinha uma visão dupla, ou seja, cada olho dele via uma imagem e ele não conseguia juntar essas imagens para formar uma única imagem, que é o que acontece normalmente. E ele pensava que isso era normal. Ele nunca tinha feito um exame de vista. O grau dele acho que era -4, -7. Um olho era diferente do outro, com certeza, porque isso fazia com que ele não conseguisse juntar a imagem dos dois olhos. E ainda, para complementar, ele tinha uma sensação de que isso era normal, porque o raciocínio dele era: se eu tenho dois olhos, eu vou ver duas imagens. E aí ele não sabia que não era normal. A gente prescreveu óculos, ele ficou super feliz. Uma das características bem interessantes é que quando a gente prescreve o óculos para o paciente que ele não está enxergando bem, a primeira coisa que ele vai fazer, ele dá um belo de um sorriso, assim. Ele fica muito feliz, realmente realizado de conseguir enxergar. Deixa eu ver se eu tentei colocar aqui para ver vocês, o rostinho de vocês. Tô olhando em mais de um lugar aqui. Bom, até aqui ok? Dando para acompanhar? Sim, Dani, tudo certo. Tudo certo. E o torcicolo congênito, ele não é só muscular. Ele vai alterar, pensando na visão, a parte do alinhamento ocular, que é o alinhamento dos dois olhos, ou seja, quando acontece um desvio, o olhinho está indo para o lado temporal, para o lado de fora ou para o lado de dentro, o lado nasal, o cérebro vai propositadamente deslocar um dos olhinhos do lugar, aquele que está com a pior visão, justamente para que aquele que está mais centrado, aquele olho que recebe uma informação melhor, mesmo que essa não seja a melhor, o foco mais nítido, aquela que está menos pior é o que o cérebro tenta manter, e o outro, às vezes, ele desvia de propósito para que ele otimize aquela informação que está chegando. Então, um olhinho desviado, muitas vezes, é um olhinho que depois que aconteceu a supressão, que o cérebro desligou aquele olhinho, que é onde ele vai se desviar, tá? Que ele pode desviar para fora, para dentro. Dani, é importante. só uma dúvida. Não tem a ver com o lado do torcicolo. Então, por exemplo, o bebê inclina o pescoço. Você está conseguindo me ver? Tô. Então, por exemplo, o bebê inclina o pescoço para cá, então, obrigatoriamente, esse olho vai estar sempre mais próximo do objeto, certo? Sim. Não tem a ver com isso, e sim com o olho que está menos pior, que vai ficar centralizado, só para entender. Tem tem as duas coisas. Tá. Justamente, eu posso inclinar, se ele já nasceu congênito, é porque às vezes já ficou uma tendência nessa posição. E por que ficou uma tendência nessa posição? E é isso, é porque, assim, por vários motivos, inclusive pela questão
dessa necessidade de um estímulo visual é onde a gente vai conseguir voltar essa posição para o lugar, certo? Da cabeça para o lugar. Só que isso às vezes acontece também, a gente chama de PVC, uma posição viciada de cabeça, quando o paciente tem um astigmatismo alto, por exemplo. Então, assim, o que o bebê precisa? Ele não nasce enxergando 100% da visão, ele vai desenvolvendo a visão com o passar do tempo. Então, até os 6 meses de idade, a visão dele já deu um grande salto nesse desenvolvimento. Mas enquanto ela não dá esse salto, enquanto ela não melhora, se ele continuar naquela posição, o cérebro vai sempre entender que aquela posição é o normal. Então, eu vou fazer um exercício com vocês mais pra frente aqui, para vocês entenderem o quanto que é desafiante para o bebê que começou a enxergar assim. Se ele ficar assim por mais de um ano, provavelmente, assim, que esse primeiro ano vai ser o essencial de mostrar outras posições para ele ajustar esse alinhamento ocular, que ele ajustar o alinhamento ocular, não só o alinhamento, tem totalmente a ver com esse ajuste de posição de cabeça, porque a hora que eu ajustar a posição da minha cabeça, provavelmente esse alinhamento ocular, ele começa a ter mais chances de acontecer, não que ele já vai acontecer. E aí, por isso que as estimulações que a gente fizer com esse bebê vai ser muito importante para que ele desenvolva, que a gente não está falando só dos olhos, a gente está falando também de maturação do cérebro e do lado do hemisfério direito e esquerdo, que eu vou precisar estimular igualmente, não só do olho, do cérebro, mas das mãos e dos pés, para que esses movimentos ocorram, todos esses desenvolvimentos, para que ele consiga aprender todos esses movimentos e isso entre justamente em equilíbrio com a integração vestibular. E isso, assim, ele precisa ter a visão integrada com o corpinho, integrada com a parte de perceber o próprio corpinho, de conseguir movimentar a mão direita, a mão esquerda, por mais que ele ainda não saiba o que é isso, mesmo que seja movimentos involuntários ali, de você conseguir dos reflexos primitivos, você consegue também integrar esses reflexos para que ele tenha, a partir da integração dos reflexos primitivos, ter o reflexo postural, que vai ter a ligação com a noção da organização espacial e a maturação cortical visual. Então, assim, o que acontece? Se esse bebê ele ficar ali com o torcicolo congênito e não fizer nada, ele vai entender que o mundo ele é daquele jeito que ele está vendo com a cabeça inclinada. Aí, para a gente fazer uma visualização disso, deixa eu ver se já dá para trazer aqui ou se vai ficar muita informação. Tá, podemos fazer agora. Vamos lá. Vocês devem estar com o celular por aí perto, se não estiver usando ele para assistir a aula, certo? Se estiver usando para assistir a aula, não vai dar. Mas quem estiver no computador, se estiver no computador, pega o celular, abre na câmera. E aí na câmera, foca aqui na imagem. Deixa eu ver, pode ser na... Vou colocar aqui nesse outro slide. Inclina o celular e bate uma foto do slide, de como ele tá. Mas com o celular inclinado como se fosse a cabeça inclinada do bebê mesmo, com ele com o torcicolo. Tá? Veja se consegue, quem consegue, se dá para fazer. Para quem conseguiu fazer, tudo feito? Tá? Sim. Para quem conseguiu fazer, a hora que você voltar o celular reto, na posição reta, para você, essa foto vai estar inclinada. Sim. É justamente essa dificuldade, onde o bebê ele tá com a cabeça inclinada, ele tá vendo daquele jeito. A hora que você volta, o normal, que é pra gente reto, pro bebê tá inclinado. Quanto mais tempo passar dele ficar vendo esse inclinado, mais ele vai adaptar a entender que o mundo é inclinado daquele jeito, que por isso que ele vai inclinar a cabeça. Porque aí o sistema proprioceptivo, a integração vestibular toda, todo esse alinhamento ocular dele, inclusive o desvio dos olhos, está acontecendo para que ele consiga ver a imagem reta, mesmo que seja inclinada. Mesmo numa forma ruim, se ele volta a cabeça no lugar, é como se a imagem estivesse torta. É essa sensação que ele tem. Justamente porque ele não consegue fazer a integração binocular. Ou seja, ele não consegue juntar a imagem do olho direito com a imagem do olho esquerdo. E por isso é importante a terapia visual, porque na terapia visual a gente vai trabalhar exercícios para melhorar essa integração. Não sei se vocês já trabalham com alguns, eu vi que a Aline faz algumas estimulações ali com bolinha, bem legal. Tal. Algumas coisas eu vi que ela já trabalha estimulando a visão do bebê, claro, também, de uma forma que
Eu não sei o quanto eu acho que esse é um diferencial bem importante, assim, hoje em dia para a fisioterapia pediátrica, né, que trabalha com torcicolo e assimetria, porque é isso que você falou, né, se você não trabalha a visão, as alterações que tem nas crianças que têm muita inclinação de cabeça, coitado dessa criança, né, primeiro que a inclinação não vai melhorar nunca, então você tem que ter essa visão diferente agora para a visão também, né. Sim, mas é importante porque, assim, parece meio óbvio, parece porque a gente já sabe, mas eu já vi muitas crianças onde já ficaram, assim, passando com fono, com físio, 3, 4 anos, a criança não melhora e a mãe continua levando, e aí você pensa assim, poxa, mas se todo esse tempo não melhorou, aí às vezes eu falo assim, ó, 6 meses de terapia visual, não, muito caro, tipo, não consigo, não dá mais, o convênio não paga, e aí você fala, poxa, e aí assim, a falta de informação faz com que a pessoa, às vezes, fique ali numa solução que não funciona por muito tempo, e a hora que você tem uma solução, aquilo ali parece um bicho de 7 cabeças pra ela, porque talvez nem ela tá preparada para a solução daquele problema, sabe? E já vi muitos físios e fono também estimulando, mas sem pensar nessa parte da visão. Inclusive, neuro já vi, assim, fazendo teste, onde o teste exigia da visão, mas só que o paciente estava sem óculos. Então, parece muito, assim, para mim, super óbvio que precisaria de um óculos, mas às vezes nas outras profissões nem sempre isso pode ser que seja tão claro. Então, quanto mais a gente falar sobre esse tema, quanto mais a gente trouxer abordagens multidisciplinares, mais a gente consegue ter essa informação que é muito relevante para que o paciente tenha uma melhora mais rápida também, certo? E o bebê, então, ele não está enxergando com o cérebro quando a cabeça dele está inclinada. Um dos lados do cérebro, um dos hemisférios, que é aquele que provavelmente está inclinado, é aquele que o campo visual está mais restrito, é aquele que, às vezes, assim, não sei se em alguns casos eu não tenho essa experiência com o bebê com torcicolo, mas eu consigo imaginar que, de repente, assim, qual foi a posição que aquele bebê estava na barriga? Era o mesmo lado que ele tá com o torcicolo? Não sei. Tá todos levantando questões. Ou ele é congênito. Mas uma outra coisa a se pensar tem mãe que às vezes acaba amamentando por ser mais fácil de segurar o bebê, mais de um lado do que do outro. Isso também interfere, porque o bebê precisa do campo visual estimulado para os dois lados. Então, se eu tenho mais estímulo de um lado do que do outro, é a mesma coisa da mastigação. A gente às vezes vê criança que mastiga mais de um lado do que do outro. E aí as assimetrias faciais, onde vocês vão encontrando, vocês vão vendo que vai ter muito a ver. O lado que ouve menos é o lado que enxerga menos, é o lado que coordena menos a mão, que coordena menos o pé. Porque aquele lado está menos estimulado no geral e que você precisa trabalhar. Não só a visão, não só a cabeça, não só o bracinho, mas o corpo todo integrado, pensando que aquela cabeça, para ela permanecer inclinada ou para ela voltar para o lugar, vai ter consequências no que vai ter de resposta desse bebê em relação a como ele está enxergando. Então, voltando só naquela foto que eu fiz de exemplo, a hora que você volta a foto no lugar, parece que o negócio está inclinado, parece que a tela ficou inclinada. Então, o bebê ele precisa se readaptar, se reajustar, entender que o normal é aquele com a cabeça inclinada, com a cabeça reta e não inclinada, porque ele está a visão ela sempre vai se ajustar, o corpo, aliás, sempre vai se ajustar para a gente ter uma melhor visão. Significa que se você volta a cabeça do bebê para o lugar, aquela não é a melhor posição para ele, que ele está provavelmente virando a cabeça justamente para que daquele ângulo ele consiga enxergar. Isso também, não sei se eu posso fazer esse paralelo, mas já vi acontecer com um paciente que sofreu traumatismo crânioencefálico. Então, o paciente depois do TCE, muitas vezes também ficava com a cabeça inclinada porque um dos campos visuais ficava mais privilegiado, afetava um campo ou outro, e aí alguns deles traziam não sei se chegaria a ser um torcicolo, mas ele chegava a trazer essa posição inclinada de cabeça. Bom, se a cabeça vai permanecer inclinada, o que vai acontecer? O campo visual vai ficar assimétrico. Eu vou ver mais de um lado do que do outro. Isso é bem importante. Mais um campo visual que é o que está aberto, né? O olhinho que está mais para cima ali da inclinação é onde eu vou ter maior visão. O outro vai estar mais restrito do outro olho. A retina vai receber menos estímulos daquele lado onde eu estou com a cabeça inclinada. A retina é a parte do olho que recebe a parte da visão central. Então, eu vou ter
mais visão de um dos olhos e eu vou ter menos visão do olho que está ali pro lado com a cabeça inclinada. O sistema vestibular vai ficar desregulado, ou seja, a hora que eu volto a cabeça para o lugar, dá essa sensação, pode dar essa sensação de tontura, pode dar essa sensação de desequilíbrio, pode dar até dificuldade para andar, pode trazer outras dificuldades até antes de andar, né? O engatinhar, todos os movimentos, mesmo só sentado, se tiver com a cabecinha inclinada, a hora que você tentar trazer a cabecinha reta, pode ser que ele traga uma sensação de desorientação, uma irritabilidade, algum comportamento que vai dizer assim, não tá legal, desse jeito não tá legal, e ele vai ter uma preferência, então, justamente visual de um dos lados, inclinando a cabeça para mais de um lado do que do outro. Até, deixa eu ver se isso faz sentido. Não, talvez nem para todo mundo vai fazer sentido, mas não sei se vocês sabem também qual que é o olho dominante de vocês, mas para quem souber o olho dominante, inclina a cabeça para um lado e fica assistindo a aula de um lado, com a cabeça inclinada para um lado e para o outro. Vocês vão ver que tem um lado que parece mais confortável. Inclusive, talvez nas aulas, conforme a gente vai assistindo a aula, chega um ponto que a gente apoia a cabeça em um dos lados, porque aquele lado é o lado preferencial, é o lado que você vai ficar, não, é bom, bem mais fácil, assim, é muito mais confortável, porque a visão vai receber mais informação por aquele campo visual daquele olho que está dando a preferência, tá? Eu só vou, Cauane tá com uma pergunta aqui, eu só vou dar seguimento para a gente conseguir terminar a aula, porque tá um pouquinho extenso, mas aí a gente volta com as perguntas lá no final, pode ser, Cauane? Tá. Aqui, então, a cabeça inclinada vai impactar diretamente aonde? Na coordenação olho-mão. Pensando coordenação olho-mão, pensa esse bebê engatinhando também, com as mãozinhas o máximo possível abertas, porque quanto mais essa mãozinha estiver aberta, quanto mais esses dedinhos estiverem estimulados de sentir o chão, mais também essa criança consegue ter um controle das mãozinhas e quando fala, não precisa não precisa pegar com a mão, você enxerga com os olhos, a gente também enxerga com as mãos, porque toda essa experiência do bebê pegar, jogar no chão várias vezes, esperar o barulho escutar o barulho que faz, jogar de novo e ficar testando, pegando em várias texturas diferentes, em vários tamanhos diferentes de objetos, isso vai estimular com que ele saiba o peso com que ele precisa planejar para pegar aquele objeto, o cálculo que ele precisa fazer para pegar o objeto em relação à noção de distância, se ele precisa apertar mais forte ou mais suave e realmente realizar esse movimento de coordenar o olho enxergando a mão. Tanto que uma das primeiras coisas que o bebê faz é descobrir que ele tem a mão e através da mão ele vai pegando todos os objetos. Então, aquele bebê que não tem nem consciência da mão, ele tem consciência só de um lado da mãozinha, a outra fica de lado, eu preciso que esse bebê seja estimulado com as duas mãozinhas para que isso também faça sentido na estimulação do olhinho dele, principalmente daquele lado que está menos privilegiado, ou aquele que é um lado que está recebendo menos informação, inclusive de luz, porque quando eu estou inclinando a cabeça, menos luz, menos informação visual, menos estímulo lá para o cérebro, tá? Exploração bilateral é logo que eu tenho só um lado estimulado, o outro lado vai ficar menos explorado, e aí eu preciso, então, trabalhar os dois lados, tanto do campo visual, como das mãozinhas, como dos pés também, rastreamento visual, olhar de um ponto a outro um objeto, e nesse rastreamento visual, muitas vezes vocês vão ver que o bebezinho, ele vai seguir, às vezes ele segue com o corpinho inteiro, pode ser que alguns já sigam só com a cabeça, e maiorzinhos eles vão seguir apenas com os olhos, tá? Isso é progressivo. Não adianta você querer que o bebê com um mês ele já siga só com um olhinho, não vai acontecer. Ele precisa desenvolver e maturar várias etapas e passar por as etapas, e assim como também não dá para só esse bebê já sair andando sem engatinhar, sem rastejar, se ele pula uma dessas etapas, depois é como se ele tivesse que voltar e refazer ali a etapa que ele pulou, porque aquilo vai fazer falta no desenvolvimento dele, ou no neurodesenvolvimento dele. Fixação sustentada, ele conseguir olhar um objeto, manter olhando esse objeto, uma vez que se ele conseguir olhar com os dois olhos vai ser muito esforço, ou uma visão vai estar melhor que a outra, provavelmente ele vai manter por um pouquinho de tempo, e daí daqui a pouco ele já desvia, ou ele nem consegue manter fixação, porque está muito diferente a visão entre um olho e outro. Então, o bebê, muito provavelmente,
ele vai precisar dos estímulos e pode ser que mais pra frente também precise do óculos. Então, uma coisa não anula a outra. Já tá usando óculos, nem precisa, então, mais de nenhum estímulo, de nenhuma terapia. Precisa sim, tá? E uma coisa muito importante é que se ele não consegue desenvolver toda essa parte motora, o desenvolvimento da linguagem vai sim ficar alterado e vai sim ficar atrasado. Porque para acontecer a linguagem, eu preciso primeiro saber onde eu estou, para a percepção. Depois eu preciso saber onde está o objeto que eu quero alcançar. Depois eu preciso saber o que é esse objeto para depois eu comunicar ou até pegar esse objeto e conseguir, de fato, interagir com outra pessoa que está me pedindo para pegar o objeto. Então, essa fala só vai acontecer muito provavelmente depois que toda a parte motora da criança, principalmente motora grossa e motora fina, que vai acontecer muito mais rápido conforme essa criança conseguir falar, acontece uma coisa junto com a outra, de quanto mais ela fala, mais desenvolve a parte motora, quanto mais a parte motora, principalmente motora grossa, está desenvolvida, mais essa criança tende a falar mais e melhor, porque conseguiu integrar ali e essa criança ter uma coordenação motora melhor. É muito comum encontrar crianças com dificuldade de aprendizagem, com dificuldades visuais, com dificuldades fonológicas, com dificuldades até nos movimentos, mas que tem problemas visuais, tem uma dificuldade motora muito grande e uma coisa está relacionada com a outra, só que ninguém ainda conseguiu ver esse contexto todo, essa parte global ou dessa forma tão integrada, o quanto que uma coisa tem relação com a outra. Na optometria comportamental, eles chamam de círculos de Skeffington, então isso que eu falei, de saber onde o objeto está. Estou falando muito rápido, tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá. Essa parte, então, primeiro eu vou saber onde o meu corpo está no espaço, depois eu vou saber onde o objeto que eu quero alcançar está, depois eu vou saber o que é esse objeto, eu identifico esse objeto e, por último, eu comunico. Tá? São esses 4 pilares importantes para a gente trabalhar pensando sempre assim. Eu estou mostrando uma bolinha para o bebê, ele sabe o que é uma bolinha, eu estou apontando bolinha, ele sabe o que é bolinha, eu estou apontando a bolinha amarela, mas ele ainda enxerga preto e branco. Talvez ele acabou de nascer, ele entende? Ou eu estou mostrando deixa eu ver algum objeto muito difícil, assim, muito, sei lá. Tô mostrando um condicionador pro bebê. Tô falando, olha o condicionador. Tipo, oi. Sabe assim, é uma coisa que talvez não tá fazendo sentido para ele. Ele vai olhar porque você tá mexendo, ou às vezes fazendo um barulho. Mas o bebê, às vezes, se ele não tiver noção, o paciente não tiver noção do que você está mostrando para ele, muitas vezes ele não está indo porque ele identificou o que é de fato o objeto, mas sim talvez pelo barulho e pelo movimento. Então é muito importante que aconteça esse entendimento de o bebê realmente sabe, o paciente realmente sabe do que eu estou solicitando para ele me dar essa devolutiva, que aí isso tem tudo a ver com esse desenvolvimento da linguagem, tá? Às vezes eu vou falar algumas coisas que parecem meio óbvio, assim, mas eu tô falando justamente porque eu já vi casos e casos que eu olho assim e falo, nossa, isso parece tão óbvio, mas às vezes esse óbvio também precisa ser dito, porque nesse caso parece que essa informação ficou ali incongruente, assim, para mim parece muito simples, mas talvez naquela interpretação ou naquele contexto do que aconteceu, esse detalhe vai fazer toda a diferença na terapia. O que vai precisar ser avaliado nesse bebê, então, que tem um torcicolo congênito? A fixação binocular, a estabilidade ocular, a linha média visual, que vai ter a ver, então, com aquela linha que eu falei lá no começo, que volta o alinhamento ocular. Me perdi aqui, perdão. Mais uma. A fixação. A gente vai avaliar a capacidade de fixação. Esse bebê consegue olhar e manter esse olhar fixo num objeto? A estabilidade ocular. Quando ele olha no objeto, esse olho ele fica com nistagmo, ele fica tremendo, ou ele desvia logo também, ele consegue manter estável, além de fixar, tá estável. A linha média visual, aquilo que eu falei. Linha média, imagina aqui que passou uma linha na metade do seu corpo e quando você está virando a cabeça, o seu cérebro automaticamente compensa para que você não veja as coisas tortas na hora que você vira a cabeça. No caso do bebê, muitas vezes pode ser que quando ele vira a cabeça, quando ele vê reto e quando você ajusta é quando ele vê inclinado. Então,
fazer esse ajuste de percepção, inclusive, do bebê, acho que é o mais desafiante de tudo, para se pensar em qual atividade você vai trabalhar com ele de uma forma que a posição da cabeça está no mais confortável para ele naquele momento e qual a posição da cabeça, qual é a atividade que você consegue ir trazendo aos poucos esse movimento, se é que ele ocorre também, porque pode ser que às vezes nem ocorra de estar ali travado, de estar ali tensionado, de conseguir com que ele vá melhorando essa posição de cabeça. Inclusive, essa informação é bem importante, relevante, que às vezes uma avaliação visual muito bem feita vai fazer com que a hora que a gente corrige parte da visão binocular que não está compensada com o óculos, esse bebê automaticamente vai fazendo ajustes não só da cabeça, mas postural também, de melhorar a postura dele, tá bom? Não só o bebê, mas qualquer paciente. O rastreamento horizontal, então, tem a ver com essa parte de são os movimentos de segmento, de conseguir fazer um movimento, que é praticamente um movimento de leitura, de um ponto a outro. Se eu fosse acompanhar o voo de uma borboleta ou o voo de um pássaro, é basicamente esse movimento. A integração entre visão e o equilíbrio, postura desse paciente, a noção de onde que ele está, isso precisa ser avaliado, se ele consegue ter essa noção. Muito comum perder a noção espacial, porque quando eu não tenho a junção da visão dos dois olhos, eu não tenho visão 3D, ou seja, eu não tenho a noção de profundidade, noção de distância, de onde é que eu vou passar sem esbarrar na porta. Aí você vê o bebezinho esbarrando na porta, você vê, sei lá, se batendo às vezes onde não era para bater, onde você vê, pode ver alguns comportamentos que mostram que, por mais que a criança às vezes enxergue de não precisar usar óculos, esse enxergar da noção de espaço é meio bagunçado, assim, ela não consegue ficar, ela, às vezes pode se mostrar meio, até um termo desastrado, assim, sabe? Essa criança é desastrada, será que ela é desastrada ou será que realmente ela não tá conseguindo calcular a noção de espaço? Ela esbarra muito, ela sempre esbarra, será que ela sempre esbarra porque ela é desengonçada, é desastradinha ou porque ela não tá enxergando? Isso é bem importante de avaliar. E a dominância ocular precoce, então, saber descobrir qual que é o olho que é ali no dominante, qual que é o olho que está predominando para que ela consiga enxergar melhor, tá? Tô falando ela pensando numa criança, mas aqui pensando no bebê. Mas aqui é para trazer muito esse conceito de binocularidade, que é nada mais do que a visão dos dois olhos trabalhando juntos. Quando eu falo visão dos dois olhos trabalhando juntos, o olho direito recebe uma informação que é diferente levemente da informação que é recebida pelo olho esquerdo. E quando essas informações chegam no cérebro, o cérebro precisa juntar essas informações e transformar numa terceira imagem. Só que nem sempre isso acontece. Quando nem sempre isso acontece, ou vai predominar uma das duas imagens, ou o cérebro vai desligar uma imagem para ficar com aquela que está melhor, aquela que ele enxerga, que ele vai dar preferência. Ou então, em alguns casos mais raros, mas também acontece, a pessoa fica vendo duplo, ou seja, ela fica vendo tanto a imagem do olho direito como a imagem do olho esquerdo, e às vezes ela consegue até alternar. Agora eu vou olhar com o olho direito, agora eu vou olhar com o olho esquerdo. O que é importante isso? Para saber dentro do torcicolo congênito. Porque quando ele está ali com um olhinho só mais estimulado que o outro, essa binocularidade nunca que ocorre, e a binocularidade é uma capacidade avaliada dentro do processamento visual e também é uma capacidade aprendida, porque o bebê não nasce enxergando com visão binocular. Ele vai estimular, ele vai aprender essa noção de visão 3D, essa percepção de juntar as imagens com o tempo. Então, entendendo que vocês vão estimular esse bebê, também vocês vão estimular com o tempo a binocularidade. Eu não entrei em detalhes de idade, de tempo aqui, parte cronológica, porque eu queria muito trazer essa parte para vocês fixarem muito mais o conceito do que é e também para não entrar em muito detalhe que de repente poderia ficar muita informação aqui, tá? Dentro dessa imagem que eu trouxe, eu queria trazer muito assim o vínculo que tem da relação da visão diretamente com o nosso cérebro. Aqui está mostrando hipotálamo, quiasma óptico, glândula pituitária, onde o hipotálamo que vai controlar nosso ciclo circadiano, que é o ciclo de dormir e acordar. Então, se esse bebê recebe mais luz ou menos luz em um dos olhos, ele está recebendo
ou às vezes esse bebê nem é exposto à luz do sol, como talvez no caso da pandemia muitos bebês não foram expostos à luz do sol porque ficaram dentro de casa reclusos, esse estímulo maior, a intensidade luminosa da luz do sol ou menor, traz também consequências para a nossa saúde no geral, para o sono, para o ajuste de sono, para o ajuste de fome, para a qualidade de vida daquele paciente, tá? Não vou nem só dizer do bebê. Então, é importante perceber como que tá a rotina de sono, inclusive desse bebê, como que tá, se esse bebê está sendo exposto ao sol ou não, porque isso vai influenciar também nessa regulagem hormonal desse bebê. Aqui eu tenho assim que o impacto no neurodesenvolvimento, se ele não for tratado adequadamente, vai poder acontecer um atraso motor fino, a dificuldade da coordenação bilateral, a desorganização espacial, a dificuldade futura para a leitura, a baixa estabilidade atencional e a alteração no mapa corporal. Ou seja, eu vou ter várias consequências principalmente dessa parte da desorganização espacial que eu falei, da propriocepção, de eu não saber me localizar direito no espaço, porque meu corpo entendeu o tempo inteiro que o normal era assim. A hora que volta a minha cabeça para o lugar, eu vou ter que refazer essa estrutura de percepção espacial, eu vou ter que recalcular essa estrutura espacial. Então, se já começa a estimular desde bebê, ele não deu tempo dele gravar que o mundo é assim, deu tempo dele gravar como é que é o novo mundo, esse ajuste motor fino, esse atraso motor fino que pode acontecer é isso. Como é que eu vou pegar um negócio que eu acho que está numa posição, mas na verdade está em outra, entende? Tipo, ele vai calcular ali, mas ele vai calcular errado. Tudo que ele fizer, tipo, dificuldade futura de leitura. Claro, tenta ler. A gente consegue ler de ponta cabeça? Consegue. A gente consegue ler inclinado? Consegue. Mas justamente essa dificuldade pode acontecer, principalmente se não tiver ajustado o grau dos dois olhos, que significa, se esse paciente muitas vezes tiver uma dificuldade de enxergar, que pode acontecer com um olho mais do que com o outro, se ele não estiver corrigido com grau, às vezes essa dificuldade de leitura pode acontecer aquelas imagens tipo de Star Wars, que vai afunilando, que vai dando sensações para dentro, para fora, visão em túnel, às vezes a criança começa a ver meio ondulada, ela começa a ver assim, um duplo que na verdade fica meio sobreposto, mas que às vezes ela não consegue dizer como que ela está enxergando. Então, isso que é importante, porque quando você está trabalhando com o bebê, essa comunicação de como que ele está vendo nem existe, né? Você está estimulando ali e pela resposta dele você sabe o que está acontecendo porque ele está respondendo ao estímulo que você está dando. Então, esse treino de organização espacial do bebê vai acontecer ali naquele engatinhar que você está trazendo para ele esse estímulo para ele vir para frente, para trás, para o ladinho e ele se deslocar, tanto engatinhando, rastejando, da forma que ele conseguir, para que ele entenda esse movimento que ele é capaz de fazer, que ele pode fazer com a mãozinha, com o pezinho, com os braços, principalmente, que ele está entendendo que ele tem esse corpinho. Então, e vocês muito provavelmente são peça-chave essencial para ele entender que ele faz parte desse corpo todo. E aí, para o cérebro, sempre é mais rápido, mais fácil, prazeroso, sem pensar. É isso que a gente quer. Como? Mais rápido, mais fácil, mais prazeroso, que de preferência no sentador, e que eu não precise pensar. Não sei o quanto complexo aqui tá para vocês ou não as explicações, mas eu procurei enxugar, de trazer a forma mais fácil, mais rápida e até com imagens para de repente vocês conseguirem identificar alguns padrões ou algo que vocês já conhecessem, porque eu não sei o quanto que vocês têm conhecimento ou não desse assunto. Logo, se a gente vai identificar alguma coisa que está com padrão fácil, já rapidamente eu já vou associar com algo que eu já conheço e meu cérebro não fica tão em alerta. Agora, se eu tenho que fazer muito esforço para traduzir aquilo que está sendo dito, que está sendo apresentado, o meu foco ou o meu nível de alerta precisa ser muito maior. Logo, se você tampar um olho, isso também é interessante, tampa o olho e procura assistir a aula com o olho tampado. Você vai ver que depois, às vezes, de 5 minutos já dá uma dor de cabeça, já dá um desconforto muito grande, e aí você automaticamente já quer trocar ou você quer tirar a mão. E isso é basicamente assim, tampa um olho e ainda vira a cabeça. É isso que está acontecendo ali no Torscola. Tem um olho que está enxergando menos e ainda a cabecinha está virada tentando compensar para que aquele olho que enxerga um pouco melhor fique só com a visão daquele olho predominante para o bebezinho enxergar.
Dentro de conceitos de processamento visual, então, o que eu preciso saber muito, muito, muito claro? Que processamento visual é como que o cérebro interpreta, ou ele usa o que os olhos recebem como informação. Como que o cérebro organiza, interpreta, dá sentido ao que a gente vê. Principalmente, como que ele dá um sentido que seja parecido com aquilo que a gente já conhece de padrão. Então, eu tenho uma caneta que toda vez que for um objeto comprido, que tiver uma pontinha, que escrever, vai ser caneta. E tem a variação que é lápis. Lápis também é um objeto comprido, mas ele escreve, dá para apagar. Então, à medida que eu vou associando coisas que eu já conheço com novos objetos ou com novas coisas que eu consiga dar significado, mais essa minha visão vai se aprimorando, mais eu vou conseguindo ter uma percepção visual mais aguçada, mais a minha resposta vai ser mais rápida em relação ao que eu estou vendo, porque eu já tenho um padrão conhecido. Toda vez que eu ver um objeto que parece que uma caneta, eu vou dizer que é uma caneta porque eu já vi uma caneta. Agora, se eu não tenho essa capacidade de organizar, se eu tenho que parar para pensar muito, se a resposta de um bebê é um pouquinho mais rápida do que a resposta do outro bebê, pode ser que um bebê está mais organizado do que o outro nesses estímulos. E aí você vai entendendo que aquele que está respondendo mais devagar, muito provavelmente ele está também enxergando menos ou tendo que trabalhar com o cérebro dele para ele se organizar nas informações visuais e te dar uma resposta em relação àquilo que você pediu. Seja alcançar o estímulo, seja falar também, se já estiver falando, ou seja responder da forma que você estiver interagindo com ele. E o processamento visual vai englobar essa capacidade de atenção, quanto que ele consegue ter foco, a coordenação olho-mão, a memória visual sequencial, que é não só lembrar do que viu, mas lembrar em sequência do que viu, o rastreamento ocular, que são os movimentos dos olhos, o foco e a capacidade de acomodação, que é o ajuste da visão para longe e para perto. Então, aqui tem a menininha aqui com uma reguinha de prisma, fazendo exercício, com um cordãozinho e tal. É um exemplo de treino que dá para fazer com a visão para melhorar esse processamento visual. Então, no processamento visual, todos os testes que a gente vai fazer, tem mais de 50 testes possíveis para a gente fazer dentro de processamento visual. A gente vai avaliar as funções visuais além da acuidade visual, que é aquela função que vê se está nítido ou não, que o óculos já corrige, mas a gente vai ver essa binocularidade, que é a capacidade da visão 3D, a gente vai ver a capacidade de foco, de acomodação, dá para medir tudo isso. Então, a gente vai avaliar nesse processamento visual, gerar um relatório, e esse relatório muito provavelmente ajuda vocês a trabalhar da melhor forma com aquele paciente. Então, a visão, ela não vai só depender da luz, mas ela vai depender da binocularidade, ou seja, da visão dos dois olhos juntos. Então, o que é importante também vocês saírem daqui é saber que provavelmente um paciente não vai ficar sorrindo assim se ele estiver usando um tampão, porque é bastante desconfortável. Então, hoje a gente tem como fazer o tratamento sem usar o tampão. Você vai usar oclusão ou parcial, que é nas laterais ou no meio, ou então fazer, às vezes, uma oclusão ali temporária, muito temporária durante os exercícios visuais, porque a gente precisa de luz chegando nos dois olhos para que a gente consiga equilibrar a visão desse paciente. No caso do torcicolo, pode ser que abrir realmente os dois olhos de uma vez, na hora que você endireitar a cabeça, isso gera algum desconforto, mas talvez tampar um dos lados, uma parte, e aí teria que ser com óculos. Então, como eu falei para vocês, a experiência ainda com bebês não tenho, mas a parte da visão a gente consegue, de repente, conversar para chegar num comum de como estimular esse bebê, da parte da binocularidade, onde você não necessariamente oclui, ou se você ocluir vai ser só por um tempo, para ocluir, destampar e ele perceber essa diferença, como que é a visão quando tá um olhinho, como que muda quando tá com os dois, porque com os dois ele tá fazendo muito mais força para enxergar. Então, o óculos ele não vai resolver tudo, ele vai só corrigir o grau. Ah, legal, já passou com o oftalmo, não tem grau, não tem nada na visão, mas pode ter questões de processamento visual, a dificuldade de atenção, a dificuldade de memória, a dificuldade de aprendizagem, justamente porque na binocularidade os dois olhos não estão se encontrando, eles não estão conseguindo trabalhar juntos, embora eles dois enxerguem bem, eles não conseguem formar a terceira imagem para que essa criança se organize e dê uma resposta rápida. Então, a solução é uma avaliação do processamento visual e a orientação profissional para a terapia visual e aí uma série de exercícios focados naquele paciente, tá? Orientados para aquele paciente.
E aí eu vou pensar que a visão vai impactar na aprendizagem, porque a visão organiza o espaço, a direção, a ordem e a sequência, e a maior parte da atenção é guiada pelo olhar. Logo, se eu não ajusto esse olhar desde o início, essa criança fica com dificuldade de organização espacial. Ou mesmo já bebezinho já pode mostrar algumas dificuldades assim. Na visão, ela vai impactar na aprendizagem porque a leitura vai depender dos movimentos oculares precisos, que são os movimentos de segmento, que é esse rastreamento ocular que a gente conversou, os movimentos sacásticos de um ponto para outro e as fixações, que é olhar um ponto, olha só o primeiro triângulo e fica olhando para ele e não olha para as demais figuras. Isso é uma fixação, você fica olhando só em um ponto apenas por 5, 10 segundos ali. Se o bebê não tiver uma capacidade de fixação, ele tem mais dificuldade de aprendizagem. De novo, a visão ela vai depender da integração entre os dois olhos e também a integração entre o olho, o cérebro e o corpo. Então, se eu só pensar no olho, é uma coisa. Tá, passou lá no oftalmo, passou com o optometrista, mas não teve prescrição de óculos, nem precisa de grau. Ok, agora eu vou pensar quanto que essa visão está integrada com o corpo, com as duas mãos, com os dois pés, com o tronco, e quanto que o cérebro consegue também dar conta de toda aquela informação que ele recebe quando os dois olhos estão abertos, porque também quando eu tenho um olho só aberto é menos informação do que quando eu tenho os dois olhos abertos. E a escrita vai exigir muito dessa coordenação olho-mão, que se não estiver bem trabalhada desde o início, quando essa criança é bebezinha ainda, quando ela estiver lá, seus 7, 8 anos, talvez vocês até já viram, a criança vira assim, ó. Ou nem criança, né? Adultos fazem isso. Mas não vira pouco, vira muito, assim. Tipo, eu só consigo escrever se for assim, ó. Que daí inclina a cabeça e naquela inclinação o ângulo fica melhor para visualizar, para escrever. A visão também vai impactar na compreensão e essa compreensão verbal ou a compreensão que vai depender da percepção visual e da memória desse paciente é quanto que esse paciente consegue reter de informação para ele conseguir ter uma aprendizagem mais rápida, conseguir compreender mais rápido e conseguir desenvolver mais rápido. Então, se ele não consegue, muitas vezes ele aprende, mas ele aprende só por aqueles 2 segundos no momento. Passou amanhã, na próxima sessão ele já esqueceu. E aí, isso você vai ver que tem muito a ver com essa desorganização que está acontecendo, tanto na visão, como no cérebro, como no corpinho dele. E aí, de acordo com essa visão global do paciente, você consegue ter um direcionamento de onde você precisa trabalhar mais. E é bom, muito, muito, muito bom trabalhar o corpinho antes de trabalhar somente os exercícios visuais. Eu acho que são 4, a físio, a fono, a psicologia e a optometria. Talvez colocaria a TO também, né? São 5, então, né? Mas assim, a TO muitas vezes faz o trabalho ali da físio e da fono, dependendo, assim, às vezes elas dão uma misturada, mas geralmente se a gente conseguisse com que mais pessoas, mais profissionais soubessem o quanto que a visão traz esse impacto de compreensão, de organização do paciente, de resposta, de tempo de resposta do paciente, muita gente conseguiria ter respostas melhores de cada paciente. Bom, para a gente encerrar, trouxe uma frase aqui que é: quem entende a visão no primeiro ano de vida do bebê nunca mais vai tratar somente o músculo do olho ou ficar estimulando só o músculo, porque nunca quer só sobre o músculo do olhinho ali, o músculo que antes era entendido assim, na ortóptica era o olho tem que ficar reto e aquele que desviou é porque é uma questão muscular, aquele olhinho tá preguiçoso, aquele músculo um tá trabalhando demais, outro de menos, e hoje a gente entende que é porque tem uma alteração lá no cérebro, na maneira como que essa informação chega para o cérebro diferente, o cérebro mesmo vai desligar aquela visão pior para trabalhar com aquela visão melhor e vai acabar, na hora que desliga essa visão de dos dois lados, esse olhinho fica como se fosse bobo e acaba indo para um lado ou para o outro. E ali ele acaba não interagindo a visão dos dois olhos. E nosso papel justamente é trazer esse despertar ou esse estímulo para que os dois olhos consigam trabalhar juntos. Aqui, aqui a gente terminou tudo, não, né? Oi? Tá. Eu achei que tinha terminado, desculpa. Não, pode continuar. Então, aqui vou só assim, vou passar meu Instagram, não sei se vocês tiraram fotos, se vocês marcaram, pra quem tirou foto no celular, daquela fotinha torta, se quiser marcar no
no Insta, eu reposto, porque é bem interessante, assim, entender essa noção de como que o outro está enxergando, seja bebezinho ou não. Muitas vezes a gente não tem noção como que o outro está enxergando, como que o paciente está enxergando. Então, às vezes a gente está exigindo alguma coisa, inclusive isso vai impactar muito na comunicação, porque às vezes você fala assim, sei lá, deixa eu tentar experimentar algum exemplo, que, assim, eu vou passar um que tá bem fresco na minha mente, que falaram assim, ó, uma pessoa vai comprar um carro e aí ela fala assim, eu quero um carro que não quebre, um carro que eu que não é um carro que não quebre, tudo pro negativo, assim, um carro que não me deixe na mão, um carro que não não seja não tenha em relação à segurança, assim, ele não que ele seja seguro, vai, digamos assim. Mas aí na hora de vender você fala, não, tudo bem, esse carro ele é inquebrável. E aí só de você falar inquebrável mudou do não quebra ou do o carro é seguro para o carro, assim, a pessoa não consegue entender da mesma forma que você está falando. Só que, embora vocês achem que vocês estão falando a mesma coisa, na verdade a pessoa está recebendo diferente, porque o mundo dela, ela vê para o lado negativo. Se você passa tudo pro positivo e a pessoa vê no lado negativo, ela não consegue ter uma comunicação boa com você. Então, é a mesma coisa com um bebezinho ou com qualquer paciente. Se o paciente ele tende a ir mais para um lado e você está tentando trabalhar outro, ou seja, sei lá, se ele fala muito na sessão, você tenta deixar ele quieto, talvez aquilo não é natural para ele. E aí, em vez de ajudar, às vezes, não vou dizer que atrapalha, mas o que você poderia pegar de potencial com aquele paciente para estimular ele a falar todos os objetos da sala, sei lá o quê, ou ser mais estimular por esse caminho, talvez a terapia vai para um outro lado de buscar moldar isso de uma forma que o paciente fica até mais estressado do que realmente ele não vai com a sensação de estou indo para terapia para melhorar, mas ele vai naquela sensação, estou indo para terapia porque eu sou obrigado, que minha mãe me leva. E aí, como sendo bebezinho, assim, ele não tem nem essa chance, porque muitas vezes ele nem fala, né? Imagina os que vocês tratam. Então, o que eu queria trazer é isso, assim, eu vi muitas, assim, não muitas, mas as poucas que eu vi algumas coisas muito forçadas, assim, tipo, tem que direcionar assim, tem que fazer de uma forma mais, como que eu falo? Acho que a palavra é forçada, assim, eu acredito que tem o tempo do paciente evoluir e tem um manejo diferente, né? Um manejo talvez com mais carinho. Acho que o que eu estou buscando trazer aqui é essa relação de você ter com o paciente, com os pais do paciente, uma visão mais humanizada. Aí que é questão assim, se eu não fizer essa avaliação com o paciente até o final, ele vai trabalhar, assim, é só na avaliação ele fica exausto. E às vezes ele não quer nem voltar para fazer a terapia, ou alguns que chegaram para mim estavam meio traumatizados, assim, do que já tinham passado em outras terapias. Mas nesse sentido aqui, um parênteses bem grandão, assim, não sei nem se faz sentido para vocês, que imagino que não seja a realidade de vocês com o que eu vi, que o grupo estuda bastante, assim, mas na realidade existem, sim, alguns absurdos, talvez por conta de as pessoas não saberem sobre a importância da visão em toda essa parte terapêutica. Para quem quiser mandar uma mensagem no WhatsApp aqui, eu vou mandar um e-book também depois, tá bom? Para vocês. Quem tá aqui na aula. E é isso, deixa eu ver, acho que tem alguma dúvida que ficou? E tem uma triagem também da visão, que é para quem me mandar mensagem, vou encaminhar aqui uma informação rápida sobre processamento visual, sobre fazer uma triagem com o paciente, principalmente os maiorzinhos aqui, que é o meu foco maior, é mais com os pacientes que estão ali na fase de alfabetização, entre 7 e 12 anos, mas depois a gente pode até pensar juntas para montar um para os bebezinhos, para torcicolo, focado no torcicolo congênito, se for o caso. Deixa eu só voltar nesse daqui para quem não sei se todo mundo pegou o telefone. Tinha alguém que queria fazer uma pergunta, não sei se subiu ali no chat, se já esqueceu, se já saiu. A Cauane queria fazer uma pergunta. Não, mas acabou que você respondeu, Daniela. Então, que foi bom. Era mais em relação ao processamento mesmo. Já fiz um curso muito curtinho online mesmo sobre visão.
E aí eu tinha ouvido falar sobre essa questão do processamento e dessa dominância, né? Uhum. Da visão, mas acabou que você trouxe a dúvida. Então, tá bom. Obrigada. De nada. Tinha mais alguém que levantou a mão? Não lembro. Levantou não, mas tiveram 2 pessoas que jogaram no chat aqui, Dani. Tá. Deixa eu ver aqui o que falaram no E chat. a gente consegue encerrar já, né?